Olá, turma do sexto ano, como é que vocês estão? Estão bem? Hoje nós já chegamos na metade da nossa semana, quarta-feira, hoje, dia 29, estamos já praticamente encerrando o nosso mês e nós vamos aqui relembrar partes importantes do nosso livro que nós estudamos, que foi O Enigma do Infinito, do escritor Jacques Fuchs. Então vamos fazer uma análise também de uma leitura visual, uma leitura de uma linguagem não verbal. E também nós vamos ver algumas partes aqui que eu sei que nós já fizemos essa análise. Nós lemos na aula passada o último capítulo, que foi da Biblioteca de Babel, e eu sei que você deve ter compreendido bastante, ou se não compreendeu, venha comigo no nosso plantão Tira Dúvidas. Eu sei que você pode estar lá comigo. Então vamos lá. Vamos fazer nossa análise? Vamos lá, vamos juntos. O que vimos depois de algumas análises nos capítulos anteriores, vamos terminar nossa leitura, que nós já terminamos. Vários assuntos, Torre de Babel, Paradoxo, Torre do Brahma, Lipogramas, entre outros. Vamos fazer uma análise visual das imagens desse livro que soube fazer uma ligação com a literatura e a matemática. E aí está as imagens. Olha a Torre do Brahma, lembra dela? A de Hanoi. Aí a questão dos poemas. E esse daí com certeza você lembra que é da questão da Alice no País das Maravilhas. Então, para você que curte fazer essa ligação entre literatura e matemática, como eu havia dito na aula anterior, Jacques Fuchs, que ele também é formado nesses dois ramos, ele gosta de fazer esse entrelaçamento entre literatura e matemática. Professor, isso se torna um pouco confuso. É lógico que uma coisa vai ligar a outra. Vou dar um exemplo para vocês. Dica do professor Cleison, que não está aqui, mas eu dou para vocês. Você sabia que se você não compreender o que está escrito, você não vai conseguir fazer a equação ou a resolução do problema? Um exemplo, a interpretação, como eu disse no primeiro dia de aula que nós estávamos, eu falei que vale muito. Então, se você não conseguir fazer a interpretação, dificilmente você vai conseguir entender o que está sendo pedido. E isso não vale somente para a questão da literatura ou português. Isso vale para todas as matérias e até para a sua vida. Então, ou seja, aqui nós vimos tanto a questão visual, ou seja, umas que tratam sobre poemas, que tratam sobre literaturas que também vão um pouco mais além do nosso tempo, e também nós vimos questões de paradoxos, por exemplo, Torre do Brahma, Torre de Hanoi, como é que você faz o movimento? Se você conseguiu assistir algumas torres de Hanoi que tem na internet, você vai ver que tem toda uma estrutura, tem todo um cronograma, uma regra para ser exercida. Eu, particularmente, já fiz, é realmente um bate-cabeça, mas no final é muito legal. Então, assim, nós finalizamos. Espero que você tenha gostado desse livro. Se não gostou, leia ele novamente até você gostar, tá tudo bem? E na próxima aula nós vamos começar a analisar um novo livro. Gente, se você não tem esse novo livro, por favor, venha para a escola, pegue aqui o seu novo livro para que nós possamos fazer essa análise juntos, tudo bem? Então, nossa aula de literatura a respeito desse livro está se encerrando e espero que você tenha gostado bastante. Vamos para a nossa mensagem de hoje, que vem do Ralph Waldo Emerson, que é filósofo estadunidense. A maior riqueza é a saúde. Então, se cuide, viu? Não vai pegar coronavírus, estou brincando. Então, vamos encerrando por aqui. Um abraço virtual para você e até a próxima. Novamente com vocês, agora na nossa aula de História. Na nossa aula de História de hoje, nós vamos fazer a correção das páginas 64, 65 e 66, ok? Do capítulo 8, relacionando o Império Romano. A gente conhecia um pouquinho aí sobre Roma, falamos bastante sobre a Grécia, agora a gente vai colocar o nosso conhecimento em prática aí, basicamente agora fazendo a correção, né? A correção da nossa atividade. Vamos lá. Sobre os primeiros anos do Império Romano,
que nós vimos aí na nossa aula passada. Então, quem não assistiu a aula passada, assistam aí para vocês fazerem as atividades, ok? Vamos lá então. Questão número 1. O que ele está pedindo na questão número 1? O primeiro imperador romano, Otávio, recebeu vários títulos a partir de 27 a.C. Relacione cada um desses títulos ao respectivo significado. Vamos então ver aí. Augusto, que título aí ele recebeu? Augusto, divino, né? Olha só que interessante aí. Letra B, príncipes, senados, que título, né? Como é que foi nomeado aí o príncipe senados? Primeiro cidadão e líder do senado, bem justo. Letra C, pontífice máximo, né? Pontífice máximo. Qual foi o título que ele recebeu aí? Autoridade religiosa, ok. E letra D, imperador. Qual foi aí o título que ele recebeu? Maior autoridade do exército romano. Então, essas daí foram as questões da número 1, ok? Espero que vocês tenham acertado aí. Questão número 2, eu vou ler a questão número 2 para vocês. Otávio fez mudanças importantes para a sociedade romana no início do Império. Quais foram elas? Quais foram essas mudanças aí? Vamos ver. Perdão das dívidas dos camponeses com o governo, distribuição de terras para os soldados, demarcação dos limites do Império, com o envio de tropas para a defesa e organização do correio imperial, que realizava o fluxo de informações. Questão número 3. O que era o denário? O que era o denário e qual a importância ele teve para o Império? Então, a gente tem duas perguntas aí. O que era o denário? Era a moeda unificada do Império. Qual era a importância? O uso de um sistema monetário unificado impulsionou o comércio de cereais, tecidos, pedras e animais, gerando riqueza, certo? Essa é a questão número 3. Questão número 4, olha só. Assinale as alternativas que explicam a importância das estradas para o Império. Qual a importância das estradas para o Império? Vamos ver aí. Impulsionaram o comércio, agilizaram o deslocamento de tropas do exército e permitiram o rápido deslocamento dos funcionários do correio, facilitando o cotidiano dos cidadãos aí, certo? Do Império de Roma. Questão número 5. As grandes construções como os aquedutos, as termas e os anfiteatros eram realizadas apenas na cidade de Roma ou em todos os lugares do Império? Justifique sua resposta. Eu colocaria o seguinte: em toda a extensão do Império havia termas, anfiteatros e estradas em todas as províncias conquistadas pelos romanos. Por quê? Se eles conquistaram novas terras, com certeza eles queriam facilitar o cotidiano de cada um e também o cotidiano deles, né, para realização de comércio e mercadorias com outros povos aí. Na questão número 6, é pessoal. Se você viajasse para Roma nos dias atuais e pudesse escolher para visitar apenas as ruínas das duas construções, entre as citadas na cruzadinha, quais seriam elas e por quê? Aí vamos ver lá na cruzadinha, na questão número 7. Nós temos aí, na primeira aí, completando as cruzadinhas com o nome das construções romanas. Destinados ao transporte de água, nós temos os aquedutos. Questão 2, construídos para a apresentação de espetáculos de corrida, os circos. Questão 3,
construídas para agilizar o transporte de mercadorias, estradas, certo? Questão número 4, usadas para os banhos públicos, termas. Questão 5, construídos para apresentação de espetáculos de lutas. Qual é a questão 5? Anfiteatros. Questão 6, destinados a residências de pessoas ricas, ínsulas. Questão 7, destinadas a residências de pessoas pobres, aí, as ínsulas, na verdade, né? A questão 6 eram os domos, certo? Então, tá aí a resposta nas cruzadinhas para vocês, ok? E aí, vamos seguindo com a questão número 8. Quem trabalhava na construção, na conservação e na limpeza das construções públicas na época do Império? Vamos ver aí. Os legionários em tempos de paz trabalhavam nas construções nas áreas de fronteira do Império. Os escravizados que pertenciam ao Estado trabalhavam na manutenção da limpeza. Questão 9. Você estudou sobre o período da paz, a Pax Romana, há aproximadamente 200 anos em que aconteceu o Império. Foi a Pax Romana. O que caracterizou esse período aí? Nós temos, foi o período em que as guerras de conquista cessaram, não houve guerras nesse período, e o poder de Roma se estendeu por todas as partes da província, certo? Então, Pax Romana é um período de paz. Questão 10. O que foi essa política aí? A política Panem et Circenses. Foi uma política de distribuição de cereais para a população empobrecida e de promoção de espetáculos, entre os quais se destacavam as lutas entre os gladiadores. Essas ações eram uma forma de aliviar os problemas sociais. Letra B. Você concorda que os governantes tinham razão em se preocupar com a situação dos mais pobres? Justifique. Então, letra B é pessoal, né? Eu acho que ela se justifica pela quantidade de pessoas sem ocupação que havia no Império, mas aí a questão é de vocês, é pessoal. E na letra C também é pessoal. Você considera que os pobres tinham motivos para se revoltar? Também é pessoal. A revolta, ela se justifica pelas difíceis condições de vida da população pobre. Questão 11, letra B, o aumento do poder dos líderes militares e do número de escravizados. Questão 12, letra A, que era proteger as fronteiras romanas, né, as fronteiras e evitar as rebeliões dos povos conquistados. E questão 13, letra C, príncipes, cidadãos e divindade. Então, essa daí foi a nossa correção, fechando o capítulo 8 aí, sobre o Império Romano. Então, façam aí, se vocês não fizeram, certinho no livro de vocês, ok? Então, essa é a nossa atividade, algumas questões que nós vimos na nossa aula anterior aí, ok? Sobre as construções, a Pax Romana, os imperadores da Pax Romana. Por hoje é só, muito obrigada e até a próxima aula. Agora a gente vai fazer uma atividade em prática. Então pega o caderno de vocês e o lápis de vocês para a gente fazer essa atividade aí. Hoje, 29/7/2020. Não esqueça de colocar a data no caderno aí, ok? Nessa atividade em prática que a gente vai fazer, é uma atividade que está na seção de curiosidades, certo? Vamos lá. Nós temos aí no livro de vocês a seção curiosidades, na página 26, lá onde está escrito seção curiosidades, na página 26, ele vai apresentar um texto para vocês, lá no capítulo 6. O que esse texto ele vai retratar?
ver aí. O texto a seguir ele mostra como o conhecido Havaí foi formado. Leia e destaque suas principais informações. Então, professora, eu não estou conseguindo ler o seu slide. No livro de vocês, na página 26 do capítulo 6, tem esse texto aí, ok? Esse texto que eu coloquei só para apresentar para vocês, mas no livro de vocês também tem. Vou ler um pedacinho aí desse texto e aí vocês vão seguir o resto aí no livro de vocês, para a gente prosseguir com o nosso exercício. Vamos lá. Famoso pela prática, sol, garotas, dançando com colares de flores e ondas, muitas ondas, Havaí é o nome dos 50 estados americanos e também o da maior das 8 ilhas que compõem o arquipélago. É um dos lugares habitados mais distante dos continentes, a cerca de 2.400 quilômetros dos Estados Unidos. Mas por que existe um lugar assim isolado no meio do Oceano Pacífico? Porque essas ilhas são os pedaços de terra mais jovens do nosso planeta, resultando das erupções vulcânicas que começaram no fundo do mar há cerca de 70 milhões de anos e continuam até hoje, né? Então eu vou ler até essa parte aí. O que ele vai falar? Ele vai caracterizar o Havaí, né? A ilha aí, o Havaí, como é que surgiu, como é que ela é conhecida, ainda até hoje, nos dias atuais, está em formação constante devido às erupções vulcânicas que ocorrem naquela área. Aí no finalzinho ele vai caracterizar o seguinte: um espetáculo inesquecível que nos faz lembrar que a Terra é um ambiente em permanente mutação e cujos processos mais básicos estão longe do controle humano, mas ao nosso alcance para serem observados e admirados. Então, é uma observação muito importante, porque a Terra ela está em constante transformação, mas a gente não está percebendo. Às vezes são mudanças pequenas, né, de centímetros, que para nós não é perceptível, mas está acontecendo. E o que a gente pode ganhar com isso? A admiração desses locais, o conhecimento desses locais. É claro, porque temos que ter todo o cuidado possível, preservando esses locais, preservando os meios onde a natureza se transforma a cada dia, certo? E agora nós vamos à nossa atividade. De acordo com o texto da página 26, seção curiosidades, responda as questões propostas. Então, você vai copiar no caderno de vocês, colocar a data e responder. Questão número 2. Onde está situado o Havaí? Consulte o mapa mundi para visualizar. Então, vocês podem consultar qualquer mapa mundi aí que vocês tiverem na casa de vocês, ou até mesmo na internet, para saber a localização do Havaí. Questão número 2. Como as ilhas do arquipélago havaiano foram formadas? Como é que essa ilha foi formada? E vocês também podem estar pesquisando. No texto ele cita, né, como é que ela foi formada. Questão número 3. Transcreva a parte do texto que confirma que o vulcão Kilauea é um exemplo de erupção de fissura. O que é erupção de fissura? A erupção de fissura é onde os sedimentos da lava eles saem de forma desordenada, né? Causando aí mais destruição. Questão número 4. Por que o autor do texto diz que abre aspas, Terra é um ambiente em permanente mutação, fecha aspas. Por que o autor do texto ele cita essa frase aí? Permanente mutação. O que é permanente mutação? Vou esclarecer
vocês. Mutação é transformação, né? Porque a Terra, ela está em constante transformação. E aí vocês vão pensar um pouquinho, pesquisar, refletir e aí ver por que será que o autor ele colocou essa frase aí, né? Impermanente mutação, certo? E aí na próxima aula a gente vai fazer a correção dessa atividadezinha aí, ok? Então não esqueçam de fazer a leitura antes de responder as questões, viu, meus queridos? Então, essas são algumas questões que nós vimos também durante as nossas aulas anteriores sobre as formas de relevo, as principais formas de relevo aí que nós temos, né? As altitudes, a gente viu a diferença aí entre altitude e altura, existem diferença entre as duas também, que eu expliquei para vocês, sobre os tipos de relevo que nós podemos encontrar, certo? A característica de cada uma dessas formas de relevo também. E aí, as exemplificações sobre as formas de relevo no Brasil também, né? Olha aí as consequências do relevo aí no nosso território também. Os relevos submarinos, isso tudo que eu estou mostrando para vocês foram questões que a gente estudou na nossa aula anterior, ok? Eu só estou dando uma revisada novamente aí junto com vocês aí. Aí o relevo submarino. E aqui eu vou apresentar para vocês alguns trabalhos que foram entregues aí para a professora, né? O trabalho de geografia de vocês sobre a Rosa dos Ventos. Lembra que eu falei para vocês que eu gostei muito do trabalho de vocês? E aí eu estou apresentando um pouquinho da Rosa dos Ventos, né? Alguns trabalhos feitos por vocês. Foram trabalhos elaborados aí de forma reciclável. Pedi para vocês utilizarem materiais recicláveis, né? Aqueles que a gente pode estar reutilizando. E ficou excelente os trabalhos. Gostei muito, olha só. Alguns dos trabalhos entregues aí para a professora. Gostei bastante. Parabéns para todos vocês, ok? Por hoje é só. Muito obrigada e até a próxima aula.